Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Pod G. E tenho que falar para vocês, para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, olha aqui, vão lá no Instagram, por gentileza, inscrevam-se e ativem o sininho, tá? Assim que o Pod G chegar, vocês serão avisados. Olha, estamos aqui, prontinhos. Você já vai ser avisado, tá? Então não se esqueça, inscrevam-se lá no canal e ative o sininho. E não posso deixar de falar também do nosso Instagram, tá? Pod G. Lá vocês vão ver os melhores momentos aqui dos nossos podcasts, tá bom? Então, falando sobre isso, nós temos também que falar para vocês sobre os nossos patrocinadores. Casa Faria, onde você encontra a melhor roupa de cama, mesa e banho e cortinas sob medida. Quer um enxoval bonito? Vai casar? Casa Faria. Você está reformando a sua casa? Quer um aconchego? Casa Faria, tá bom? Produtos de qualidade, produtos com garantia, que isso é o principal, porque hoje, gente, não podemos mais rasgar dinheiro, tá? Temos que ter qualidade e temos que ter perfeição em tudo aquilo que a gente faz. E isso, sem sombra de dúvida, pode procurar a Casa Faria que você encontra. Tá ok? Hoje nós vamos receber aqui nos estúdios da 90.5 uma pessoa bem interessante, tá? E vocês vão concordar comigo. Eu tô falando da Gilceia Zanardo Rocha Cousi. Se eu deixar o Gilceia Zanardo, vocês vão ficar curiosos para saber quem ela é. Mas se eu colocar Rocha Cousi, eu já vou dar uma dica, né, de quem eu estou falando, né? Então, seja bem-vinda, Gil, pros íntimos. Seja bem-vinda, Gil. Sinta-se à vontade, obrigada. tá? Muito obrigada. Estou me sentindo, assim, muito honrada com esse convite, né? Participar desse podcast aqui, já assisti outros, né, outras pessoas que passaram por aqui, assuntos super relevantes, enriquecedores, né? E hoje será tanto quanto. Podem ter certeza, tá, gente? Isso aí. Então eu agradeço muito e tenho certeza que vai ser assim um momento super especial aqui. Um bom papo entre nós. Isso aí. Olha, ô Gil, fala pra mim. Gil é pros íntimos, né? Já nos tornamos íntimas. Uhum. Gilceia Zanardo. Mas quando eu coloco Rocha Cousi, aqui a cidade aqui já conhece. Mas fala para quem tá nos vendo, ou fala para quem tá nos ouvindo através da rádio 90.5. Quem é Gilceia Zanardo Rocha Cousi? Conta, vai. Bom, sou Gilceia Zanardo Rocha Cousi, mas pode me chamar de Gil, né? E depois eu vou explicar um pouquinho sobre o Rocha Cousi. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Niterói, sou de uma família grande, 6 filhos, né? Só eu de menina. Morei grande parte da minha vida no Rio de Janeiro, né? Depois de adulta me mudei para o Espírito Santo, vim para o Espírito Santo casada, né? Meu filho nasceu aqui, e aí depois, passado o tempo, né? Me separei aqui no Espírito Santo. Comecei a minha vida profissional, né? E em algum momento da minha vida entrou a família Rocha Cousi na minha... Você conheceu um príncipe. Exatamente. Esse príncipe tem nome. Exatamente. Então, assim, como eu falei, eu já era de uma família grande, né? Entrou pra uma família numerosa. E aí conheci o Márcio Cousi, né? De uma família muito conhecida, tradicional. Sim. Aqui de Iguaçuí, que também é uma família muito grande, né? E aí eu digo que eu passei a ter 4 filhos, porque eu já tenho um filho biológico de 25 anos, agora o João Pedro, né? E agora eu tenho mais 3 enteados. Então, a minha família também se tornou uma família muito grande, né? Isso é bom, né? Nossa, maravilhoso, né? A gente tá sempre junto, eu venho com muita frequência aqui para Iguaçuí. Iguaçuí é uma cidade que me acolheu com muito carinho, embora a gente não more aqui atualmente, né? Mas a gente vem muito para cá, final de semana, feriado, então eu costumo dizer que eu já sou uma iguaçuiense. Com certeza.
E aqui no Espírito Santo eu comecei a minha carreira profissional, né? Sou uma profissional da área de recursos humanos, com certeza há quase 20 anos, nunca parei para fazer essa conta, não. Mas estou nessa jornada aí dessa área de recursos humanos, que é uma área muito rica, né? A minha jornada do conhecimento está sempre me atualizando e cada dia mais apaixonada pelo que eu faço. A sua formação acadêmica é? Sim, a minha formação acadêmica é administração. Eu sou administradora, mas eu tenho algumas especializações, né, nessa área de recursos humanos e trabalho nessa área há mais de 15 anos. Atualmente você optou por recursos humanos. Isso. Você optou por trabalhar com pessoas. Isso. Porque na área de administração você pode trabalhar com números, né? Sim, sim. E eu optei por essa área de recursos humanos. Atualmente eu sou gestora de recursos humanos e sou apaixonada. Minha vida gira em torno disso, né? Você gosta de um desafio, né? Demais, demais. E cada dia eu aprendo um pouco mais sobre esse mundo tão complexo. Porque... E apaixonante. Apaixonante, né? Tem que ser, né? Porque o psicólogo hoje, ele depende das pessoas, né? Sim. Agora, o recurso humano, ele tem que amar as pessoas, né? Sim. Amar. Sim. Porque cada uma vem com uma qualidade, cada um vem com um defeito, cada um vem com uma situação que você tem que, às vezes, vamos aparar essas arestas, ou vamos modelar essa pessoa. Não tem uma musiquinha que você faz crac, 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 vamos modelar essa pessoa, não é? Então, são muitos desafios quando se trata de pessoas, né? Sim, a gente precisa gostar de pessoas, sim, né? A gente precisa conduzir essas pessoas, saber conduzir essas pessoas, para que elas também consigam performar e trazer resultado para as organizações, né? Hoje, o tema muito bom e muito importante, que é o mercado de trabalho, né? Há 2 podcasts atrás, nós entrevistamos o Gilvan, obrigada. Entrevistamos o Gilvan, que ele é da área da educação. Então, no finalzinho da entrevista, ele falou muito sobre as novas profissões, né? Pós-pandemia. Então, para a gente não se perder no tempo, nós vamos colocar situações de uma época para cá. Ok? Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação econômica, nós tínhamos uma situação, como vou me reportar, muito já modelada ou moldada nos padrões, não é? As profissões mais acirradas, com mais desejo, né? Os profissionais já estavam todo mundo bem encaixado, vamos dizer assim, né? Cada um nas suas colocações e, assim, muito bem direcionados. Sim. Veio a pandemia. Pós-pandemia, vamos relatar uma situação. Como está? A gente vai começar do começo sempre, tá, Gil? Como está o mercado de trabalho hoje e como estão as pessoas diante o mercado de trabalho? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Fala pra mim, então, faz um resumo aí, você que tá acostumado. O que era antes e o que vem agora? Sim, foi uma mudança bem consistente, vamos dizer assim, né? Do antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Antes da pandemia, existia um conceito, né, no mundo do trabalho que os estudiosos chamavam de mundo VUCA. O mundo VUCA, ele era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, por todas essas questões que você está falando, né? Insegurança, mudança de mercado, enfim, tudo isso que a gente sempre encarou, né? Não só o Brasil, mas o mundo como um todo, né? As incertezas, a volatilidade das coisas, enfim. E aí veio a pandemia, em 2020, né? A gente começou a pandemia, e aí esse conceito, ele mudou um pouco, e ele passou a se chamar Mundo Bunny. Bunny, só letra.
Esses conceitos, tanto o mundo VUCA quanto o mundo Bunny, eles são acrônimos, né? Que são americanos e tal. E aí eu não vou entrar na tradução, porque o meu inglês não é lá essas coisas, né? Mas esse acrônimo significa, o Bunny, por exemplo, é um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo não linear e incompreensível. Isso é um mundo do mercado de O trabalho pós- hoje ou das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje? O pós-pandemia, quando iniciou a pandemia, tudo isso que você falou, das incertezas, e ainda veio as questões humanas, a fragilidade. Exemplo, a pandemia ela veio para mostrar a nossa fragilidade, né? Empresas gigantescas, potências, de repente tendo que fechar as portas. Empresas que não conseguiram se manter no mercado tiveram que fechar definitivamente, ou empresas que fecharam as portas por um período, outras empresas que começaram a surgir também no mercado, né? Por conta dessa fragilidade que foi observado no mundo, né? E aí com isso também veio ansiedade. Nunca falou-se tanto de questões sobre saúde mental, concorda? Sim. Ansiedade, ansiedade até pelo Incertezas. momento que a gente viveu, né? Hoje a gente também é impactado diretamente pela tecnologia e o quanto que o celular, né, o aparelho celular, ele causa uma certa ansiedade na gente, nos jovens, aquele desejo de estar sempre sabendo de tudo que está acontecendo, está sempre antenado, está sempre, né? Você vai dormir, seu telefone faz o barulhinho lá, você já quer ver o que está acontecendo, o que é aquilo que chegou para você, e isso acaba criando mesmo ansiedade. A ansiedade na volta para o trabalho, o surgimento do trabalho home office, do trabalho híbrido, como que vai ser isso? O colega, o Gilvan, até falou dessa questão de se adaptar a esse novo modelo de escola, né? Exato. De aula online, enfim. E o não linear, exatamente isso, né? Antes você fazia um projeto, você seguia aquilo do jeito que você estava planejando e você alcançava aquele objetivo. Hoje o mundo, você começa um projeto, você precisa mudar esse projeto, você precisa adaptar, e às vezes você está seguindo um caminho, você precisa voltar, e às vezes você faz tudo certo, você abre um negócio, você capacita as pessoas, você investe em tecnologia, e às vezes acontece de não fluir do jeito que você gostaria, que é o incompreensível. Porque talvez você não fez no momento certo, talvez se você tivesse feito num outro lugar. Então, o mundo hoje, ele é um mundo totalmente diferente de um tempo atrás, né? A gente está tendo que passar por um momento de adaptação, e a pandemia, ela foi um marco, realmente. Eu senti na pele, né? Porque o meu ramo é um ramo de comércio varejista. Então, o comércio varejista foi um dos que mais sofreram, né? Uhum. Os eventos, produtores de evento, isso aí fecharam completamente, porque não falava assim, vamos fazer a vida noturna, como é que tá? Não tá, né? Os barzinhos, os restaurantes foram afetados bruscamente, né? O varejo também foi afetado bruscamente, mas não estávamos preparados para o novo mercado, que é o mercado do e-commerce. Porque a gente só ouvia falar que era muito importante você voltar para o comércio digital, que isso. Mas você nunca sentia uma necessidade de fazer, até que fomos surpreendidos por essa mudança brusca, né? E isso pegou muitas pessoas de uma maneira tão inesperada que elas ficaram inertes perante essa situação. Aquelas que já estavam engatinhando nesse mercado digital, elas começaram, já pularam aquela etapa do engatinhar para começar a praticar, né, a andar. E aquelas que nem estavam, sabia nem para onde estava ventando, foram pegas de surpresa,
Sim. né? Muitas delas fecharam por não estarem preparadas para esse novo mercado. Mas vamos falar dos profissionais. Como que esses profissionais estão hoje se adaptando nesse novo cenário econômico? Nesse novo cenário do emprego, das vagas de emprego, como são criadas essas vagas de emprego e o que são exigidas nessa vaga de emprego. Você falou que você é especializada em recursos humanos, especialista em recursos humanos. O que chega para você? Quais as demandas que chegam para você? Por exemplo, hoje vamos começar pelos jovens. Os jovens hoje estão preparados para esse mercado de trabalho? Adoro. Bom, essa geração, vamos falar um pouquinho da geração Z, né? É uma geração que as pessoas falam que é uma geração ansiosa, realmente é uma geração ansiosa, sim. É uma geração um pouco imediatista, né? A gente sabe de tudo isso. Mas também é uma geração, eu trabalho muito com essa geração Z, né? E é uma geração que eles precisam ver propósito naquilo que eles fazem. Precisa fazer sentido para esse jovem o que ele faz. Ele precisa se sentir pertencente, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa entender que o trabalho dele faz sentido para alguém. Ele contribui demais nas organizações, nas relações interpessoais. Uma preocupação gigantesca, muito mais do que as outras gerações, com questões sociais, questões ambientais. Então, quem trabalha com a geração Z, se souber captar essa geração, terão excelentes profissionais dentro das suas organizações. Então, e aí eu vou falar um pouquinho para você como buscar essas pessoas, como capacitar essas pessoas, né? A gente ouve muito falar sobre visão, missão, valores, né? Mas às vezes a missão, visão e valores é só um quadro lá na parede escrito. Na maior parte das vezes, sim. Um banner. Mas isso é muito importante, isso é super importante. Uma empresa pequena ou grande, seja lá o tamanho que essa empresa for, ela precisa ter claro o que ela deseja, por que ela existe, qual é a missão dela, como ela está, onde ela quer chegar, quais são os valores, o que é importante para essa empresa, o que ela não abre mão daquelas pessoas que vêm trabalhar. E aí o processo seletivo ele tem que ser baseado nisso. Claro que a gente desenha um cargo baseado nas competências do cargo, no perfil da vaga, enfim. Mas a gente precisa ter muito claro se esse jovem que eu estou trazendo para a minha empresa hoje, se ele tem os mesmos valores que a minha empresa, eu como dono, CEO de uma empresa, se tem esse fit cultural, a gente chama de fit cultural, né? Que é quando você faz o processo seletivo, apresenta a vaga, o candidato vai se adequando àquela vaga, e aí a gente fala que os jovens falam, né, que dá o match. Quando o que eu estou oferecendo tem propósito com a pessoa que está entrando, e aí é uma combinação perfeita. Como manter esse ambiente de trabalho um ambiente acolhedor? Tem que ser um ambiente seguro, um ambiente respeitoso, um ambiente que as pessoas se sintam à vontade, que elas precisam colaborar entre elas. Gil, mas isso é tudo tão difícil. É possível. É super possível. E isso passa muito pela liderança da empresa. O dono, o executivo que está acima, o líder, o coordenador, o superior imediato, as pessoas elas precisam ter isso muito claro no dia a dia delas, na rotina de trabalho. Isso precisa estar
sabe, na veia mesmo. Eu preciso olhar para o meu colega e enxergar ele como um ser humano que precisa de cuidados, precisa ser ouvido, precisa trabalhar em conjunto com o outro, um ajudando o outro, né? Ô, Gil, mas você tá falando da geração? Eu tô falando mais Começando desses jovens, né? Desses jovens. Tá. Esses jovens hoje no mercado de trabalho, eles próprios, eles irão buscar Sim, colocações que tem o perfil deles, sim. tá? Porque, vamos supor, a vaga tá aberta. Uhum. Ele tem que ser verdadeiro com o sentimento dele, com as certeza. vontades dele, né? Já que ele só vai render se aquilo se identificar, né? Uhum. Então, por exemplo, a vaga foi aberta. Uhum. O jovem de hoje, ele não vai meramente pela remuneração em si. Sim. Porque ele quer aquilo onde ele se adapta, onde ele se enxerga, onde ele se fala, tô em casa, tô na minha vibe, não é isso? Porque se não tiver na vibe dele, ele troca de emprego igual troca de roupa. Por É a exemplo, leitura que eu tô fazendo hoje. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma loja de roupa. Você vai contratar um vendedor para trabalhar, para vender roupa. Onde você quer chegar com isso? Por que você existe? O que é importante para você? Aquele funcionário, aquela vendedora, ela não tá ali vendendo uma roupa. Ela tá ali vendendo uma experiência. Ela tá vendendo um momento da vida da pessoa. A pessoa tá ali comprando uma roupa porque tá indo para um casamento que é muito importante para ela, de uma amiga querida, uma festa de 15 anos, ou sei lá, um jantar importante, um encontro importante. Então, você precisa encontrar uma pessoa para trabalhar na sua loja que tenha claro isso, que goste de gente. Captei a vossa mensagem, porque você, quando aqui nós estamos no interior, mas quando você vai numa cidade maior, Sim. você vê empresas, por exemplo, que o perfil são de jovens, de dread, Sim. é dread que fala, dread, Sim. tatuado, e que fala um linguajar que é Sim. daquela geração. Porque aquela empresa, os requisitos para trabalhar nela são esses. Por exemplo, eu sou uma pessoa de meia idade e vou chegar nessa empresa para trabalhar. Vou ser recusada. Porque essa empresa só contrata jovem que tem 10, se bem que hoje a gente está no mundo diversificado. Mas se o perfil daquela empresa for somente de jovens, com esse perfil, que fala esse tipo de língua, eu acho que ele fala até em monólogos, não sei como é que fala, assim, jargões entre eles, né? Então, o perfil daquela empresa é esse. Já o perfil da outra empresa, então, é como traça o perfil da empresa. Tem que ser uma via de mão dupla, na verdade, né? Quando a gente vai buscar falar a gente, porque assim, né? Nós, seres humanos, quando a gente está buscando uma nova colocação no mercado, a gente precisa pensar, eu até gosto de usar um termo que é da psicologia positiva, que se chama PROR. PROR. Pare, reflita, observe e responda. Quando eu vou procurar um emprego, eu preciso entender o que eu gosto de fazer. Sim. No que eu sou boa. Quais as experiências que eu tenho. Eu tenho alguma experiência, eu não tenho nenhuma. Essa é a minha primeira experiência. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Eu preciso me entender. O que eu gosto de fazer? Porque uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu dou, eu sempre falo, currículo não é panfleto. Gostei disso aí, repete. Currículo não é panfleto. Você não pode sair panfletando o currículo e, onde me chamar eu vou. Me desculpa, não é assim, mas eu acho né? que na maioria dos casos está se vivenciando isso hoje. Quando isso acontece, às vezes causa na pessoa uma frustração. Exatamente. Dela trabalhar num emprego que ela não vê propósito, que ela fica frustrada.
E aí ela fica Por meramente mal. o salário no fim do mês. Exatamente. Aí ela fica ansiosa, ela começa até ter uma qualidade de vida ruim mesmo, uma saúde mental ruim, porque ela tá indo para um emprego que não tem nada a ver com ela. Então, a dica básica é seja verdadeiro consigo mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo, entenda qual é o seu potencial, o que você gosta de fazer. E aí você vai procurar. Uhum. Você vai entrar na internet, você vai procurar. Eu gostaria de trabalhar no lugar tal. Leia um pouco sobre aquela empresa, entra no site da empresa, se a empresa tiver um site. Se você for entrar lá no Trabalhe Conosco, fale um pouquinho sobre você, seu resumo, use palavras-chave sobre a sua experiência para na hora de puxar esse currículo, seu currículo, né, consiga ser mais fácil localizado entre os outros. Comece a pesquisar o que você gosta de fazer, ou se você pode mandar um currículo por e-mail. Fazer um bom currículo é interessante, né? A gente tem várias técnicas hoje de fazer um currículo para que ele seja atrativo, não seja só um simples papel, né? Muito grande, com muitas informações desnecessárias. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, para que a gente consiga ser assertivo nessa busca também. Uhum. E aí, quando essa empresa pega o seu currículo e te chama para um processo, essa empresa, por sua vez, também precisa entender se aquela pessoa que ela está contratando tem a ver com o propósito da empresa. Então, são duas coisas. Vamos lá. Nós falamos da pessoa que está buscando uma colocação no mercado. Isso aí. Não é? E o que ela precisa fazer para ela se colocar no mercado com os seus dons, com as suas aptidões, com os seus valores, buscar empresas que correspondam a isso. Que corresponde a essas expectativas. Isso é uma face. A outra face é a empresa que disponibiliza uma vaga de emprego, várias vagas de emprego, o que essa empresa tem para oferecer. Até mesmo que o gestor dessa empresa, ele deixou claro. Sim. Claro, as claras, as regras ou as normas ou a busca que ele está fazendo. Sim. Para o profissional ideal para aquela empresa. Então, é mão dupla, né? Essa situação. Isso aí é uma jornada longa. Contratou o funcionário, tem empresa que contrata o funcionário, põe ele para trabalhar e, ok, resolvido o meu problema. Não. Sinto muito, não. O colaborador, o funcionário, seja lá como a gente queira chamar, essa pessoa, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de feedback. As empresas dão feedback quando a pessoa erra. Errou, chama para dar um feedback. Ao contrário, o feedback tem que ser algo constante. Fez algo que precisa melhorar? Feedback. Fez algo muito bom, merece o parabéns? Dá um feedback positivo. Existe o feed forward, que é um tipo de feedback para o futuro. O que você espera dessa pessoa daqui a 6 meses? Fazer avaliação por competência, acompanhar a experiência dessa pessoa. Quando você faz esse trabalho de acompanhamento, a sua liderança, a sua supervisão, seja lá a pessoa que está próximo dessa pessoa, o risco de dar errado é muito pequeno, porque você vai ajustando a pessoa. Você vai ajustando ela de acordo com a sua necessidade. As empresas, elas precisam de lucrar, evidentemente, mas a gente não pode esquecer que antes, lá na nossa geração X, né, que eu acho que eu sou da geração X, a gente trabalhava muito pensando no processo, né, no que eu tenho que entregar. Nós ficávamos 20, 30 anos dentro de uma empresa, a gente fazia a nossa vida trabalhando dentro daquela empresa ali, casava, tinha filho dentro da mesma empresa. E pensava na aposentadoria. Na aposentadoria. Vou aposentar aqui. Exatamente. Hoje não. Hoje não é mais assim. Hoje as empresas, elas não têm que se preocupar mais somente com o processo. Tem que se preocupar com o processo? Sim.
com a performance do funcionário? Sim, mas ela também precisa pensar nas pessoas, porque são as pessoas que geram resultados. E aí a gente precisa capacitar essa pessoa, a gente precisa desenvolver nela as habilidades que ela precisa ter, que a gente chama de hard skills e soft skills. As pessoas precisam desenvolver habilidades técnicas, que é curso, formação, né, para ela evoluir na jornada profissional dela, e também habilidades comportamentais. Habilidades comportamentais hoje nas empresas é o que a gente mais está procurando quando a gente vai contratar alguém, habilidade comportamental. Em 2023, o soft skill mais procurado e valorizado no mercado de trabalho está sendo a comunicação. Para você ver o quanto que é importante essas habilidades. Quem trabalha com público precisa o quê? Ter uma boa comunicação. Quem está sendo contratado para ser um líder, ele precisa de quê? Ter uma boa comunicação. Exato. Então, nós estamos num mundo em que a gente precisa pensar nas nossas habilidades técnicas e também nas nossas habilidades comportamentais. Resolução de conflito, comunicação, proatividade. Nossa, eu acho essa palavra linda. Tanto proatividade como palavra, quanto ação, né? Porque hoje se fala-se muito, né? Ai, pessoas proativas. Porque às vezes dá um cansaço, né? E você está lidando com uma pessoa que ela não tem um objetivo claro, ela não tem uma vontade, ela não tem um querer. Então aquilo que você tinha que ficar toda hora, aquele dia ali, olha, injetando coisas para ela, e ela não, sabe, não dá aquele start na vida. Então a pessoa proativa hoje ela já adianta muito, né, o caminho, né, e aí, o caminhar. Quando você se depara com uma pessoa assim, com pouca proatividade, talvez por uma insegurança ou uma imaturidade. Pode ter N fatores que estão ligados a isso. O interessante é você conversar, sentar para conversar em particular, num ambiente, né, um ambiente agradável, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, seguro, para você conversar com a pessoa e entender o que está acontecendo com ela. O que ela gostaria de estar fazendo ali que ela não está fazendo? Por que isso? E às vezes ouvir um pouco essa pessoa é muito interessante. Porque nessa conversa você vai entender o porquê que ela está performando dessa forma. Talvez você está colocando ela para fazer uma atividade que, se você estivesse colocando ela para fazer outra atividade dentro da mesma empresa, teria outro rendimento. Ela teria um rendimento totalmente diferente. Sabe? Então, o papel do líder hoje dentro das organizações, e aí o líder, eu falo, seja o líder que for, o dono, o gerente, o coordenador, o líder... Não importa o tamanho da empresa. Não importa o tamanho da empresa, se é uma lojinha da esquina ou se é uma grande indústria, seja lá o que for, as pessoas, elas precisam entender que as empresas só conseguem alcançar o sucesso, a sustentabilidade através das pessoas. Tem que trabalhar as pessoas, não tem outro caminho. E agora vamos partir para uma outra geração. Gosto. Você gosta, né? Nós falamos dessa geração, então, que são dos jovens, que, como nas falas do Gilvão, eu volto a falar de novo, ele disse que hoje tem N tipo de profissões que os jovens se encaixam muito bem, que tem aquele caminho que eles gostam de seguir, que é... Sabe aquelas empresas que não tem divisórias? Que é todo mundo junto e misturado? Sim. Que tem um sofá pra pessoa... Sim. Uma mesa de ping-pong pra elas não... Isso é uma empresa de pessoas... jovens que estão ali, porque não importam o modus operandi, importa é o resultado. Sim. Não é isso? Só que tem aquelas empresas que são mais tradicionais, ou que exigem do profissional que eles sejam mais profissionais em relação a quê? A padrões, né? Vamos dizer assim, aquelas empresas que precisam dessa mão de obra como antes da pandemia, aquelas pessoas moldadas, né? Hoje, esse mercado ainda continua
ou foi absorvido pelo essa geração nova? Que é só, você sabe fazer uma postagem na internet, ou você sabe se comunicar bem, ou, né? Ou. Maravilha. Obrigada pela pergunta maravilhosa. Eu tenho uma boa notícia para você. Oh. As empresas já entenderam que essas pessoas mais experientes, né, geração X aí, essas pessoas que agora até estão colocando, né, a geração mais madura de geração prateada. Ah, é? Tá tendo por conta do cabelo? A geração prateada, que é uma geração mais madura, né? As empresas já estão entendendo que mesclar essas gerações dá super certo. E, inclusive, eu tenho feito essa experiência, a empresa que eu trabalho atualmente, né? A gente começou a testar isso, de mesclar essas pessoas mais jovens com pessoas mais maduras, mais experientes, e dá super certo. Por quê? Porque a pessoa jovem, ela tem essa energia, essa vontade de aprender, também tem essas questões aí do imediatismo e tal. E já tem essas pessoas mais maduras que são mais tranquilas, que aceitam mais, que são mais, vamos dizer assim, se adaptam melhor a determinadas regras, né? Algumas rigidez, talvez, né? E por que não mesclar? Porque cria-se um equilíbrio? Cria-se um equilíbrio total. Porque para determinada atividade você põe um jovem que está começando agora, para determinada atividade você pode pôr uma pessoa mais madura, a pessoa mais madura contribui com aquele jovem porque ela tem mais experiência de vida, sabe? Então, dá muito certo. E também essas pessoas mais maduras, elas também são muito gratas de estarem no mercado de trabalho, de conseguir aquela nova colocação. Porque em algum momento da vida dela, talvez ela até esteve fora do mercado de trabalho por alguma questão, né? Questão familiar. As mulheres, né? Vamos tocar no assunto da mulher. Mas um bom exemplo disso que você está falando é aquele filme O Estagiário. Sim, eu adoro aquele filme. Nossa, eu vejo quando tem tempo, ou então aparece ali. Vou e vejo de novo. Porque é um exemplo claro disso que você tá falando. Sou apaixonada por aquele filme. Não é quem não teve oportunidade de ver, Sim. Gente? O Estagiário. É perfeito. Sim. É justamente isso. Uma empresa Sim. de e-commerce, né? Sim, foi criada por uma mulher, uma jovem mulher, aonde aquilo cresceu de uma tal forma que ela foi só contratando pessoas, Sim. contratando pessoas. E ele ia de porta em porta. Não, assim, contratando muita gente. Aí ele viu essa vaga de trabalho e candidatou-se. Sim. Por quê? Porque não estava nada prescrito ali. Idade tal não pode, até tal idade não pode. Então, eles, quando viram que o estagiário era uma pessoa já de idade, grisalho, prateado, você tá falando, prateado, tomaram até um susto, né? Mas esse é o estagiário, né? Então, assim, no decorrer do filme, ele é uma lição de moral. Sim. E até mesmo ele se tornou-se tão amado e tão querido por Inspirador. todos. Inspirador. A palavra correta é essa. Isso aí, exatamente. Inspirador. E ela viu-se a necessidade Sim. de tê-lo ao lado, para ter esse equilíbrio que você falou que é interessante. Mas vamos no campo da mulher. Essa questão da mulher que a gente estava... Desculpa, você ia fazer uma pergunta. Não, eu ia falar, entrar no campo da mulher agora. Então, por exemplo, vou falar um pouco da mulher, porque a mulher... às vezes ela abre mão da carreira dela, da vida profissional dela, para cuidar do filho quando nasce, para cuidar da família. E isso às vezes dá uma lacuna enorme na vida dela, de 10 anos, de 11 anos. E aí, de repente, ela vê o filho dela grande e ela fala, e agora? E agora? Quem sou eu? Exatamente. Quem sou eu nessa jornada? Quero recomeçar. E como faz? Como fazer para recomeçar? Acredite no seu potencial. Acredite, honre o seu possível.
Eu gosto muito dessa frase, de honrar o seu possível. Busque dentro de você aquela mulher de 11 anos atrás, de 10 anos atrás, que estava produtiva no mercado, que tinha experiência, que trabalhava com gente ou trabalhava num escritório. Vai lá buscar essa mulher de volta. Ela tá lá, na fila de prioridade, né? Porque a gente tem várias prioridades na nossa vida, né? Nosso filho, nosso marido, isso. Mas a gente também tá lá dentro, nessa filinha, esperando a nossa vez, né? Exato. Vai lá, busca essa mulher que tá lá na fila esperando e traz ela pro jogo. Começa a procurar emprego, começa a fazer tudo isso que eu falei que o jovem faz, começa a buscar qualificação, fazer um curso. Ah, mas eu tô desempregada, não tenho condição de pagar um curso. Procura um curso gratuito. Tem cursos gratuitos. Aqui na nossa cidade, por exemplo, estamos na fase dos cursos gratuitos, tá? Sim. Então, assim, temos vários cursos onde as pessoas podem buscar sua formação, Sim. né? Porque não é falar, eu não vou arrumar um emprego porque eu não tenho o que oferecer. Todo mundo tem o que oferecer. Sim, tá? sim, com certeza. Então, assim, vamos falar sobre a mulher madura. O que a mulher madura, ela que saiu da pandemia, que viu-se o emprego, vamos dizer assim, ameaçado pela essa geração da agora, que é a geração Z que tá mais aí, né? Geração Z, que foi se ameaçada. O que ela precisa fazer? Vamos falar de mulher, porque a gente tá falando de mulher, né? Mas no campo geral, o que eu preciso fazer para estar presente e me entrega total nesse novo mercado de trabalho que se abriu? Bom, uma das coisas que eu acho muito importante, né? Às vezes a gente fica esperando estar pronta. Ah, sim. Eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta para ir para o mercado. A gente nunca está pronto. Nós somos seres em construção, né? Então a gente nunca vai estar pronto. Honre o seu possível. Honre o seu possível. Vá assim mesmo. Você vai evoluir na sua jornada. Não tenha medo. Outra coisa que nos trava muito é o julgamento. Sim. Nós temos um medo danado de ser julgadas, Exatamente. Né? O que vão falar de mim? O que a gente está fazendo aqui nesse podcast? As pessoas vão nos julgar. Não temos que ter medo do julgamento. Senão trava. Senão a gente trava. Senão a nossa vida, ela não flui. Exato. Então, a gente precisa se livrar dos julgamentos. Autoconhecimento, super importante. Saber o que eu tenho de potencial, o que eu gosto de fazer, igual eu falei ainda agora, né? Buscar dentro de mim o que eu tenho para o mercado, o que eu posso oferecer. Buscar conhecimento sempre. Leituras. Leitura, cursos. Ler livros. O conhecimento não é só o conhecimento de cadeira de escola, não é o conhecimento acadêmico. É ler livro, assistir um jornal, tá sempre ali atualizada, assistir filmes interessantes, ler livros, fazer cursos online, cursos gratuitos, né? Se inscrever num curso talvez pago, mas com um valor razoável que você consiga pagar. Estudar sempre. Ter um bom network. Isso é bem lembrado. Muito importante. E aonde você consegue isso? Relações interpessoais. Isso. Às vezes fazer até mesmo uma filantropia, você tá lá, você tá ali, você conhecendo pessoas de outras realidades que não são as suas, não é? Fazendo trabalhos de sei lá, N coisas que vão abrir seu leque de experiências. Eu gosto muito de falar também sobre trabalho voluntário. O trabalho voluntário, estudos demonstram que o trabalho voluntário proporciona saúde mental. Você se doar para alguém, deixar transbordar algum conhecimento que você tenha, seja lá o conhecimento que for, traz para você saúde mental, traz para você o networking, traz para você um olhar diferente da vida. Isso eu falo não só para as pessoas maduras, para os jovens também, e eles gostam.
Os jovens também gostam de trabalho voluntário. Estar no meio das pessoas, colaborando com as pessoas, aprendendo com as pessoas, trocando experiência. Fazendo trocas, isso é muito importante. Então, essa virada de chave, ela precisa surgir de nós mesmos. Eu preciso virar essa chave da minha vida, ao invés de eu ficar em casa só cuidando de filho. Não que filho não seja importante, é muito importante a gente cuidar de filho, mas a gente precisa também cuidar de nós mesmas. Não, mas vamos falar do filho aí. Porque, por exemplo, eu falo, eu não tenho passarinho pra dar água. Sim. Mentira! Eu tenho uma passarinha grande ainda que não tá liberta. Mas vai ficar. Mas a pessoa quando chega naquele momento assim, eu já não tenho mais filhos pequenos que dependam de mim. Eu preciso preencher esse meu tempo. Uhum. Mas eu não quero preenchê-lo com só futilidades. A síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. Como buscar esse preencher? Eu quero preencher meu tempo com coisas edificantes. Eu quero uma nova profissão para minha vida. Não esquecemos de falar daquelas pessoas que se aposentam, mas não querem ficar dentro de casa. Como fazer para fazer coisas que preencham o tempo dela? Nós temos pouco tempo agora, tá? Só para constar. Já! Vamos falar só nesse período que aposentei-me. Uhum. E agora? Eu vou ficar dentro de casa fazendo crochê? Vou tomar conta de neto? Ou eu posso ver uma realidade maior e mais extensa? Minha mãe falava que eu era boa para ser... Como é que é aquele negócio? Recreadora de... Como é que chama aquele negócio que a gente faz? Turismo? Ah, sim. Guia. Guia. Então. Eu falei, quem sabe um dia? Ah, sim. Nossa, tem muitas possibilidades. Gente, esses dias eu li uma reportagem falando que os 50 são os novos 30. Oba. Ó. Os 50 são os novos 30. E com uma vontade, uma vitalidade muito grande. Vitalidade total. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Daqui a 5 anos eu me aposento. Sim. Não sou eu, não. Daqui a 5 anos eu me aposento. Mas eu não quero continuar na mesma profissão que eu estou hoje. Sim. Mas eu não quero também ficar parada. O que eu tenho que fazer? Você pode fazer uma transição de carreira? Transição de carreira. Pode fazer. Eu tenho 5 anos para fazer essa transição de carreira. Sim. Como você vai fazer uma transição de carreira? Aí, de novo, vamos ao pró. Pró. Pare, reflita, observe e responda. O que eu sei fazer? O que eu posso colaborar com as pessoas? Talvez eu não quero mais trabalhar dentro de uma empresa, mas eu posso abrir um negócio para mim. Eu posso ser uma consultora. Ou eu posso ser... Eu posso fazer um projeto social, caso eu queira me dedicar, né, mais nessas questões sociais. Ou eu posso ser absorvida pelo mercado, sim, ainda. Com as minhas competências. Com as minhas competências. As empresas mais sustentáveis, elas já entenderam que pessoas de gerações diferentes, elas são super importantes dentro da organização. Até as pessoas já aposentadas que ainda trabalham, sabe? E aí você precisa buscar dentro de você o que realmente você quer. Eu não sei se eu quero mais essa rotina do trabalho, mas o que eu gosto de fazer? O que eu posso contribuir? Posso contribuir com o mercado, posso contribuir com a sociedade. O importante é nunca deixar de aprender. Sempre ler, sempre desenvolver as suas habilidades que eu falei, né? Dos soft skills e hard skills. Está sempre buscando capacitação, sempre evoluindo. A nossa jornada, ela nunca termina, né? Todo dia a gente pode aprender algo novo. Exatamente. O difícil é aqueles que pensam, eu já sei de tudo. Aí, às vezes, se vem um desafio para ele, que ele realmente olha e fala, nossa, eu não sei nada. Não é? A vida é um constante aprendizado. Ô, Gil, aonde as pessoas te acham? Porque não é, às vezes a gente tá falando aqui pra N pessoas, Sim. né? A pessoa fala assim, eu gostei daquela Gil, eu vou procurar conversar com ela. Onde a pessoa te acha? Então, como eu até comentei inicialmente aqui, né? Eu falei assim, eu não sou muito midiática, né? Não sou muito de postar coisas no Instagram, mas eu tenho rede social, né? Meu Instagram é jusceia.zanardo, quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer. Meu Instagram é aberto.
né? E eu posto várias coisas assim no meus stories, né? Sobre trabalho. Não sou tão midiática ainda, mas preciso desenvolver isso. Ah, então é só te procurar na rede que vai te achar. Na rede social, com certeza. Facebook, Instagram. Isso. Nós estamos aqui terminando Sim. esse podcast e eu gosto sempre que as pessoas deixem um recado, uma frase de efeito, um conselho, tá? O que você deixa dentro da sua visão, dentro da sua profissão, dentro daquilo que você trabalha, enxerga, vê, vivencia? O que você pode falar para as pessoas, olhando para aquela câmera? Sim. Agora não mais para mim, mas para elas. Só chega a xícara um pouquinho pro lado. Olhando para aquela câmera, Sim. falem o que as pessoas estão precisando ouvir. Ah, sim. Então, aproveitando que você falou, Vera, sobre essa questão do autoconhecimento, de saber o que gosta de fazer, né? Então, eu gosto de uma frase bem interessante, que é até um pensamento socrático, que ele é bem famoso, né? Que é o sei que nada sei. Então, esse pensamento socrático, eu acho que ele é profundo e exige uma reflexão, e uma reflexão maravilhosa. Existe um termo chamado learnability, que é um conceito socrático, que diz o seguinte: é a habilidade de aprender, que significa aprender, desaprender e reaprender. Nós, como seres humanos, precisamos ter essa capacidade de todo dia aprender, desaprender, reaprender, mudar conceitos, mudar a rota, recalcular a rota, se for preciso, né? Deixar para trás algumas armaduras que nos impedem de evoluir. E eu acho que o que eu deixo aqui para todo mundo que está nos assistindo é isso. Olhe para dentro de você. Procure essa pessoa que está lá dentro. Se desfaça de certas armaduras e aprenda, desaprenda e reaprenda diariamente. Essa é a minha mensagem. Muito bem. E para vocês todos que estão aqui, mais um aprendizado do Pod G, tá? Sigam o nosso canal, sigam o Instagram do Pod G, e vocês sempre vão ter pessoas excelentes falando para você. E hoje, Gil, eu quero te agradecer por você receber o nosso convite, aceitar tão de pronto, tá? Vim falar aqui pra gente, edificar, porque eu falo que pessoas inspiram pessoas. E você... não agradeço nós, né? Porque a informação passou toda pra nós, incorporamos. Então eu agradeço imensamente. Eu espero que você volte aqui com outros temas tão importantes para a humanidade, tá? Temos muita coisa para falar em relação a pessoas e esse novo mundo, sim, tá? Então, desde já, eu te espero para mais um Pod G, tá bom? Quero te agradecer imensamente, quero agradecer a todos que estão conosco, nos ouvindo e estão conosco na nossa rede social, nosso canal do YouTube. E espero vocês para mais um Pod G semana que vem, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Foi. Não, foi não.